Muitos de vocês não sabem, mas eu estudo cinema. Sempre fui apaixonado por ver filmes e desde pequeno que faço os meus próprios com a ajuda da minha família. Não sei o momento exato a partir do qual essa necessidade surgiu, mas sei que por volta dos meus 14 anos foi algo que foi aparecendo e ficando cada vez mais intenso, até que entrei na escola de cinema. Estudar cinema, apesar de ser a minha paixão, é bastante intenso. É um mundo totalmente novo de descoberta, onde podemos realizar os nossos sonhos, mas por vezes com um custo de tempo e energia muito grande. No outro dia estava a preencher alguns documentos de produção e enquanto tinha um pequeno colapso, surgiu-me uma questão. Porquê é que há pessoas que são apaixonadas por criar personagens e cenários que não são reais, passando a sua vida inteira a inventar mundos paralelos e alternativos? Porquê é que nos interessamos tanto por recriar aquilo que já foi ou que pode vir a ser? Então, eu fui pesquisar um pouco e descobri que para responder esta pergunta temos de voltar atrás no tempo. Assim como o sal, a gordura ou o açúcar estimulam o nosso cérebro, também o entretenimento o faz. Mesmo quando os nossos ancestrais viviam em cavernas, muito provavelmente eles entretinham-se uns aos outros com desenhos e histórias. Ao longo do tempo, com a criação de histórias, aprendemos a colocar-nos em situações imaginárias e na mente dos outros. Isso levou a que nos pudéssemos adaptar melhor ao ambiente em que vivíamos. Depois de encontrar factos mais científicos e concretos, senti que era uma resposta insuficiente. Se o cinema tem apenas o propósito do entretenimento, por que o cinema e não outra coisa qualquer que entretenha? Para mim, fazer filmes é a possibilidade de criar algo que é meu. A criação de universos que já existiram ou que podem vir a existir é uma forma de escapar ao mundo real, aos seus problemas e de estar num sítio melhor do que aquele em que vivemos. Ou, como aconteceu durante a década de 20, na Alemanha, durante a corrente que se chamou expressionismo alemão, criar realidades piores do que aquela em que as pessoas viviam, para que houvesse a sensação de que o mundo não estava assim tão mal quanto parecia. Além de uma questão mais geral sobre o mundo em que vivemos, é também a possibilidade de projetarmos pessoas que gostávamos de ser ou pessoas que temos curiosidade de saber como seriam. Portanto, para mim, o cinema não só é uma forma de escapar ao mundo real, como de compreender melhor a humanidade. Às vezes, há mensagens que gostávamos de transmitir aos outros, mas não sabemos como o fazer apenas através de palavras. Ou talvez não seja tão forte quanto mostrar uma imagem. O cinema permite isso e também mostrar diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. O cinema é a arte das imagens e do tempo. É a arte do movimento. Um filme é constituído por sequências de imagens que, colocadas num contexto, permitem contar uma história. Dependendo das imagens que a rodeiam, ela ganha diferentes sentidos e valores. A ordem pela qual diferentes imagens, representantes de diferentes ideias, são apresentadas, permite alterar a perspectiva e o significado da narrativa. A arte alimenta-se da liberdade de poder transformar, romper ideias pré-concebidas, preconceitos e preconceitos. A liberdade é, aliás, condição inalienável para que a criatividade artística flua e o processo criativo funcione. O poder de dar asas à nossa imaginação, transformar a nossa maneira e transmitir mensagens de forma mais explícita ou mais implícita, decidir o que fazer e como fazer podendo quebrar regras. Acho que, por fim, o expoente máximo do processo de criação artística é alcançado quando as transformações que o artista opera tocam de alguma forma quem lhes é exposto. Porque aí, de forma espontânea, as pessoas também se questionam, mudam e evoluem.